especialização, pelos vistos até a engenharia de proteção civil, eu creio que nada substitui uma sólida formação de base. E essa sólida formação de base é-nos útil, independentemente daquilo que venhamos a fazer na vida. E por isso, embora engenheiro transviado, eu continuaria a ser engenheiro se pudesse voltar ao princípio, talvez com uma especialidade que creio que a Ordem não reconhece e que pela primeira vez ouvi da boca da engenheira Lourdes Pinto da Silva, e que é de engenheiro social. Portanto, seria a melhor maneira de qualificar aquilo que acabei por vir a ser no que fui fazendo ao longo da vida. Mas pediu-me o Sr. Bastonário disse algumas palavras sobre o impacto da engenharia em relação aos desafios humanitários do nosso tempo. E creio que esse impacto tem duas vertentes. Em primeiro lugar, penso que os engenheiros estão mais bem posicionados que quaisquer outros para perceber a dimensão dos desafios humanitários que enfrentamos hoje. E em segundo lugar, porque a pressão que esses desafios humanitários exercem num mundo em que infelizmente os recursos são cada vez mais escassos para lhes responder, essa pressão só tem resposta com uma forte inovação tecnológica que exige um enorme contributo por parte da engenharia. Em primeiro lugar, porque é que os engenheiros estão particularmente bem colocados para compreender a dimensão dos desafios que enfrentamos? Esses desafios têm duas origens. Uma origem de natureza política, e os engenheiros estão tão bem como quaisquer outros, mas também uma origem de natureza física. De natureza política, porque estamos a assistir a uma multiplicação de crises. Se repararem nos últimos 2 ou 3 anos, em África, no Médio Oriente e na Ásia, uma série de situações de conflito vieram a aparecer, muitas delas de forma totalmente imprevisível, e a verdade é que a comunidade internacional perdeu grande parte da capacidade que tinha para prevenir conflitos ou para os resolver de forma rápida. Nós vivemos um mundo bipolar, vivemos depois um mundo unipolar, e lembro-me, no momento da crise de Timor-Leste, que já aqui foi hoje referida, a questão essencial foi convencer o Presidente dos Estados Unidos que era preciso intervir em Timor-Leste, no momento em que o Presidente Clinton disse que era preciso fazer uma intervenção para evitar um risco de genocídio. Essa intervenção que parecia impossível tornou-se necessária. Não tenho dúvidas nenhumas que se hoje o Presidente Obama disser que há uma intervenção que é necessária, provavelmente ela continuará impossível. Hoje não vivemos nem no mundo bipolar, nem no mundo unipolar, mas também não vivemos no mundo multipolar. Vivemos numa situação relativamente caótica e se não temos nenhum sistema de governo a nível global e muito menos democrático, como aliás nunca tivemos, há uma diferença fundamental, é que as relações de poder deixaram de ser claras. Isso, creio, é manifesto na imprevisibilidade com que os conflitos se multiplicam e com que a comunidade internacional se revela incapaz de os resolver. E isso gera, naturalmente, uma enorme pressão em relação à situação humanitária em muitas regiões do nosso mundo. Se não podemos esquecer que, porventura, com o crescimento económico, com todas as suas dificuldades, se tem registado, sobretudo com o que aconteceu em países como a China e a Índia, o número de pobres, em termos absolutos, tem, apesar de tudo, sustentadamente vindo a diminuir. Se é verdade que mesmo um continente, como o continente africano, registrou nos últimos 10 anos taxas de crescimento superiores do resto do universo, a verdade é também que a pressão sobre as situações desesperadas de natureza humanitária tem aumentado pela multiplicação dos conflitos que referi. Mas se aí nós, engenheiros, estamos exatamente em igualdade de circunstâncias com os advogados, com os médicos, com os sociólogos, em relação à compreensão do que se passa no mundo, no domínio físico, penso que já estamos particularmente bem posicionados. E esse domínio tem a ver com a inter-relação crescente e a interdependência crescente de um conjunto de megatendências: crescimento da população, urbanização, insegurança alimentar, escassez de água e, sobretudo, alterações climáticas, porventura o fator determinante que caracteriza o nosso tempo, que num mundo cada vez mais pequeno, em que pela primeira vez há limitações físicas ao crescimento económico, esta interdependência, esta inter-relação, este efeito potenciador em que uns fatores influenciam os outros e aumentam o seu impacto, tem feito com que, quer ao nível dos desastres naturais, se registre uma também multiplicação, eles são cada vez mais intensos,
com mais catastróficas consequências humanitárias, mas simultaneamente há o desenvolvimento lento de situações em que a capacidade de vastas regiões para sustentar a vida humana se vai perdendo. O Sahel é, porventura, um dos exemplos que mais facilmente reconhecemos. E se isso sempre aconteceu, afinal de contas o deserto do Saara tem apenas uns escassos milhares de anos, estamos neste momento a viver uma aceleração destes fatores com consequências humanitárias particularmente dramáticas. E creio que ninguém está em melhor posição do que os engenheiros para compreender não só porque é que esta evolução física é irreversível, mas também porque é que é absolutamente dramático que não exista hoje à escala universal vontade política para lhe fazer frente. Se olharmos para o que têm sido as últimas cimeiras, e estamos agora em Varsóvia com as hesitações do costume, as últimas cimeiras, para que o mundo possa decidir aquilo que todos reconhecem ser indispensável para mitigar os efeitos das alterações climáticas, se olharmos para essas hesitações, verificamos que existe de facto uma falta de consciência à escala do planeta que infelizmente nós engenheiros não temos plena consciência, mas que infelizmente também aqueles que têm as responsabilidades políticas têm vindo progressivamente a recusar-se a assumir, ou porque não têm essa consciência ou porque a não querem ter. E ao mesmo tempo que nós estamos particularmente bem posicionados para compreender este caráter irreversível do agravamento dos desafios humanitários que vamos enfrentando, pela conjugação do político com o físico neste agravamento de situações, é também verdade que, com a escassez de recursos postos à disposição das respostas que a comunidade internacional procura dar, a única perspectiva que se abre perante nós é a da inovação tecnológica. E felizmente que, graças ao papel da engenharia, muitas coisas hoje podem ser feitas de forma diferente daquilo que acontecia há algumas décadas, e com isso é possível, com menos recursos, ter um impacto muito maior na melhoria das condições de vida e na melhoria da afirmação dos direitos das camadas da população mundial mais afetadas por estas catástrofes humanitárias, sejam de natureza política, sejam de natureza física. Alguns exemplos ligados à minha vida cotidiana. Como podem imaginar, quando dezenas de milhares de pessoas fogem do Congo para o Uganda, em regiões remotas desses dois países, é absolutamente indispensável que essas pessoas sejam identificadas e que essas pessoas tenham um documento que garanta a sua existência legal. É hoje, felizmente, possível ter sistemas de identificação com uma componente biométrica rigorosa, que permite rapidamente, e nessas localizações mais remotas, com equipamentos e software adaptados, rapidamente fazer com que todos vejam a sua identidade reconhecida e os seus direitos, por isso mesmo, podendo ser afirmados. Cada vez menos faz sentido distribuir às pessoas artigos de apoio que porventura não correspondem às suas necessidades. Cada vez mais faz sentido poder dar às famílias mais afetadas, sobretudo onde os mercados funcionam, recursos financeiros para que elas possam responder às suas necessidades, quer em termos de doações, quer em termos de microcrédito, por exemplo. E a verdade é que, pela conjugação das telecomunicações e da engenharia informática, é hoje possível fazê-lo, uma vez mais em zonas remotas do mundo, de forma extremamente simples. Nós podemos dar a famílias carenciadas no Quénia, de refugiados da Somália, através de um simples sistema de telefone móvel, um subsídio mensal que vai diretamente para uma conta bancária de bancos que não têm qualquer presença física nesse mesmo local. E permitir às pessoas, com isso, responder, quer em termos, como disse, de subsídio, quer em termos de microcrédito, responder às suas necessidades básicas ou permitir-lhes iniciar uma nova atividade. Na Jordânia, onde temos um grande número de refugiados sírios e onde os problemas de segurança são, como podem compreender, particularmente relevantes, a identificação das pessoas faz-se com a identificação da íris,
E essa mesma identificação da IRIS permite às pessoas ir ao banco e receber aquilo que lhes é atribuído em termos de garantia para o mínimo vital de sobrevivência a que têm direito. Tudo isto, sem estas tecnologias, seria praticamente impossível de concretizar ou exigiria movimentos com implicações logísticas para as quais, sobretudo em situações de grande insegurança, não haveria qualquer capacidade de resposta. E poderíamos continuar com estes exemplos. A maior parte dos campos de refugiados existem em regiões remotas. Como podem compreender, nessas regiões não há redes de energia elétrica. No meio da escuridão é muito fácil a uma mulher que vai a uma latrina durante a noite ser assaltada, violada, e este é um dos problemas dramáticos que nos preocupa no cotidiano da vida desses mesmos campos. Graças à energia solar, tem sido possível instalar painéis solares, em muitos deles, garantir uma iluminação pública que não só resolve os problemas cotidianos das pessoas, como é um fator de proteção em relação a algumas das situações mais gravosas, extremamente eficaz. As lanternas solares são também um instrumento para tornar possível a educação em muitas destas regiões. O ensino à distância e as tecnologias postas à disposição do ensino à distância permitem-nos levar sistemas educativos a áreas não só longínquas, como por vezes totalmente inseguras, em que não seria possível outra solução para garantir às crianças o mesmo acesso à educação que teriam se não tivessem tido que fugir dos seus países de origem. E se olharmos para o que está a passar neste momento nas Filipinas, verificaremos que a grande questão que se põe hoje nas Filipinas à ajuda humanitária é logística. E é, portanto, da capacidade de resposta em termos logísticos que depende de salvar a vida das pessoas, que depende de fazer com que aquilo que foi um tufão devastador, porventura, sempre houve tufões, mas as alterações climáticas têm aqui um efeito acelerador e intensificador particularmente importante. Face àquilo que foi este tufão devastador, a questão fundamental que se põe não é de natureza sociológica, não é de teorias de ajuda humanitária. A questão fundamental que se põe é, pura e simplesmente, de movimentar meios logísticos de forma eficaz e de fazê-lo com rapidez e em termos que permitam rapidamente aceder a populações em localizações remotas e em circunstâncias particularmente dramáticas. Por isso mesmo, porque penso que estamos particularmente bem apetrechados para compreender os desafios que se nos põem. E porque penso que, simultaneamente, é graças à engenharia e à inovação tecnológica que é possível dar resposta a muitas das situações dramáticas que enfrentamos, eu penso que será possível identificar uma terceira razão para que, como se dizia, embora com motivações totalmente opostas no filme O Padrinho, esta foi uma oferta que eu não pude recusar. Muito obrigado, Sr. António Guterres. E vamos prosseguir com o nosso programa, dando seguimento com a entrega das insígnias de membro honorário. O Conselho Diretivo Nacional decidiu atribuir a categoria de membro honorário